Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 28 de abril, sexta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Eu convido sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, refletindo o Evangelho de João, capítulo 6, versículo do 52 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, ao morrer por nós, Jesus renova assim a aliança do amor entre Deus e o homem, firmada na criação. Aliança que foram quebrada pelo pecado. Portanto, o pecado dispersou a humanidade, mas Deus não desiste de sua criação. Ele não esgotou as formas de estar conosco. Primeiro, ele chegou até nós por meio da palavra. Depois, se fez carne e habitou entre nós. Em Jesus, Deus se fez visível e na Eucaristia, o nosso alimento. Na Eucaristia é selada, amados irmãos e irmãs, a comunhão de irmãos, um sinal inviolável da presença de Deus em nós. Jesus é o caminho humano para chegar a Deus e o caminho divino para chegar à humanidade. Então perceba que, na pessoa de Jesus, realizou-se o encontro de Deus com o humano. Nele está Deus de forma humana e o humana de forma divina. A nossa vida definitiva começa com a nossa adesão à proposta de Jesus, o que indica em doação de vida. O amor de Deus, infundido em nossos corações, deve ser o fio condutor de todo o nosso ser cristão. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus atinge o ponto mais profundo do mistério do amor de Deus pela humanidade, ao se dar como nossa comida e nossa bebida. Esse mistério de amor nos transforma por inteiro. Então, retira as nossas forças negativas que ainda possuem raiz em nós. Jesus se faz nosso alimento. O pão que ele nos dá é o pão da vida, a sua própria carne. A vida iniciada aqui na terra, quando alimentada do pão da vida, que é Jesus Eucarístico, não será interrompida com a nossa morte física. É o próprio Jesus que nos faz essa promessa ao nos indicarmos o caminho da eternidade. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus nos diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, aumenta a nossa responsabilidade em dar a ele uma resposta de amor com atos concretos em favor dos que sofrem. Quem ama quer estar sempre junto da pessoa amada. Assim acontece com Jesus. Ele nos ama tanto que quer estar sempre presente em nós. Além de alimento, Jesus também é o nosso melhor amigo. Podemos assim contar com ele. Então é a certeza de que aconteça o que nos acontecer, nunca estaremos sozinhos.
porque o próprio Jesus sempre está ao nosso lado. Ele caminha conosco. É uma alegria, podemos assim, com uma alegria compartilhada com Jesus, essa nossa alegria se compartilhada com Jesus, ela vai se tornar uma alegria maior. E a nossa dor compartilhada com Jesus se torna assim uma dor mais leve. No silenciar do coração de Jesus, ao morrer por nós, o amor se fez total. Nos inseriu na comunidade de irmãos, onde a vida se amplia com a Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, para termos essa intimidade santa, precisamos nos alimentar literalmente do corpo e sangue de Jesus, consciente de que suas palavras se tornam vida em nossa vida. A minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Ele jamais disse, Jesus jamais falou, a minha carne e meu sangue são simbolicamente uma comida e bebida. Passamos assim a pertencer ao nosso Senhor, e Ele torna-se o dono de nossa vida e nos ressuscitará no momento preciso. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, devemos nos questionarmos. Se nos admiramos de Jesus ter dito essas palavras. Você tem a Bíblia, a Sagrada Escritura, como o próprio Jesus, o Verbo encarnado? Quando você adora a Jesus sacramentado, você tem consciência de que ali está o corpo e o sangue de Jesus? Qual o efeito que este pensamento provoca em você? Reflita um pouco. Experimente adorá-lo assim e perceba a diferença, perceba a transformação na sua vida. Essa vida em que recebemos o próprio Jesus como alimento. E peçamos ao Pai que o corpo e o sangue do seu Filho Jesus seja alimento para a nossa caminhada em busca de Ti, de maneira que não venhamos a desfalecer pelo caminho. Peçamos ao Pai para nos fazermos entender cada vez mais o sentido da Eucaristia, sacramento de comunhão transformadora com o seu Filho Jesus. Que ela seja para nós fonte de vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre na paz desse Cristo ressuscitado, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.